gente, tudo bem? Vê só, hoje a gente vai analisar, tá, mais algumas questões, tá? São dentro dos conteúdos propostos, tá, que a gente pode ver em nossas provas. E queria ressaltar também que a gente está preparando um seminário, tá? Esse seminário, estou vendo como é que eu vou me comunicar, vou dividir a turma, né, para fazer uma apresentação online, tá certo? Onde eu vou querer a presença de todos vocês para a gente fazer aquela aula dinâmica. Diante disso, vou iniciar aqui as questões que a gente vai desenvolver, tá? E se Deus quiser vai dar tudo certo, a gente vai voltar o quanto antes. Vê, essa primeira questão, gente, é bem interessante ela, né? Ela fala sobre, particularmente nos dias de inverno, pode ocorrer um rápido resfriamento do solo ou um rápido aquecimento das camadas atmosféricas superiores. O ar quente fica por cima da camada de ar frio, passando a funcionar como um bloqueio, o que impede a formação de correntes de ar. Dessa forma, o ar frio próximo ao solo não sobe porque é mais denso, e o ar quente que lhe está por cima não desce porque é menos denso. Nas grandes cidades, esse fenômeno tende a se agravar, uma vez que a expressiva concentração de indústrias e automóveis intensifica o lançamento de poluentes e material particulado na atmosfera, o que torna o ar mais impuro e, por conseguinte, contribui para o aumento de casos de irritação nos olhos e doenças respiratórias. Gente, só para trocar aqui uma informação bem interessante, que essa questão, tá, já caiu, né, no Enem e também no SSA. Não a questão igual, tá, mas o tema em si, tá? O tema em si já caiu. Então, essa questão das alterações atmosféricas, tá? Então, ele está dizendo aí que existe, né, quando o ar quente fica por cima da camada de ar frio, né, existe uma inversão aí, né? Porque o certo é a camada de ar quente estar abaixo, tá, da camada de ar frio. Então, por causa da poluição, a gente está em algumas situações no inverno, isso é invertido. Então, essa inversão, a gente está falando justamente não de efeito estufa, tá? Apesar que os poluentes eles vão contribuir para o efeito estufa, só que ele está narrando aqui não é o efeito estufa, é justamente a inversão térmica. Ele também não está falando sobre locais, né, que têm temperaturas diferentes, o que também pode acontecer nessas regiões, mas ele está falando da inversão térmica, né, que é justamente quando o ar quente fica acima do ar frio. Então, a letra certa aí, tá, é a letra B. Tá bom, gente? Vamos ver a próxima. Aqui, são questões que costumam cair, tá, nesses vestibulares, que é justamente quando a gente faz a análise de um texto com o outro. Aí a gente tem que depois que interpretar qual é o sentido do texto, qual é a finalidade do texto. Isso a gente pode ter tanto com um texto, 2 textos, até 3 textos e ter 3 interpretações diferentes. Por exemplo, no texto 1, ele diz assim: ouve o barulho do rio, meu filho. Deixa esse som te embalar. As folhas que caem no rio, meu filho, terminam nas águas do mar. Quando amanhã, por acaso, faltar uma alegria no seu coração, lembra do som dessas águas de lá. Faz
desse rio a sua oração, né? Então, aí ele vai falar, de acordo com o texto 1, ele está falando o quê? Ele está falando de exploração. Vê, aqui já dá para a gente fazer uma análise. Ele está falando de sacralização, ele está falando de preservação, ele está falando de idealização. Gente, se a gente for analisar direitinho, ele está jogando uma ideia, tá? Então a gente basicamente já está dando a resposta. Mas vamos conferir, né, o texto 2, né? Ele diz: o atrativo ecoturístico não é somente o banho de cachoeira, sentar e caminhar pela praia, cavalgar, mas conhecer a biodiversidade, às vezes supostamente em extinção. Observar as baleias, nadar com golfinhos, tocar em corais, sair ao encontro de dezenas de jacarés em seu habitat natural. São símbolos que fascinam um ecoturista. A natureza é transformada em espetáculo diferente da vida urbana moderna. São identificados nos textos respectivamente, quer dizer, na sequência, as seguintes posturas em relação à natureza. Então, a gente vai ver, o ecoturismo é o turismo ecológico, né? As pessoas vão pagam, viajam para determinados locais com o objetivo de conhecer, de estar mais perto da natureza. Então, esse processo aí, né, é justamente a mercantilização da natureza. Então, por isso, gente, que a letra E, tá certo? A mecanização porque a gente está vendo que esse processo envolve o quê? O setor também, a parte financeira, tá? Então, a letra E é a afirmativa correta. Fazendo com calma, a gente consegue. Essa daí mesmo é uma das questões atuais que super simples, gente. A gente for analisar aqui, ó, tá mostrando a imagem, né, dos continentes, tá? Da formação dos continentes em si, a teoria, né, que justamente que diz que a gente vai ver a Pangeia, né, que eram todos os continentes juntos e com o passar do tempo eles começaram através dos movimentos das placas e começaram a se deslocar, tá? O movimento da Terra. Aí ele pergunta se a divisão política do mundo, como apresentada na imagem, seria possível caso o planeta fosse marcado pela estabilidade. Essa aí, quando ele diz, né, fala sobre a divisão política do mundo, como apresentado na imagem, seria possível caso o planeta fosse marcado pela estabilidade do quê? Do que, gente? Da estrutura geológica, tá? Por quê? Aqui não tem nada a ver, ó, ciclo hidrológico aqui. Ele não está falando de erosão, a gente não está vendo nenhum. O índice de chuvas, muito menos, e a pressão atmosférica. Então ele está trazendo uma relação aqui da imagem, se a divisão política do mundo fosse apresentada na imagem, a estabilidade seria em relação ao quê? A geologia, né? A questão da litosfera terrestre. Então, justamente, é a letra C. Veja, aqui a gente tem um mapa com regiões áridas e semiáridas no mundo. Quer dizer, quando a gente fala de áridas e semiáridas, são regiões quentes com pouca umidade, tá? Aí no hemisfério sul, ele pergunta, aí eu olho, né, qual é a região semiárida e árida. Então a gente tá vendo aqui, né? Aí, ó, semiárida aqui. Então, aí eu olhei, no hemisfério sul, a sequencial latitudinal dos desertos apresentada na imagem sofre uma interrupção no Brasil devido à seguinte razão. Quer dizer, aqui, ó, no Brasil, a gente tem uma interrupção em relação ao que, tá? Às áreas áridas e semiáridas. O que é que a gente vai observar nessa interrupção? O que é que vai influenciar? Vê, existência de superfície de intensa refletividade, não.
preponderância de altas pressões atmosféricas, não, mas a incidência de umidade das áreas florestais, né? Então a gente tem áreas florestais aqui, né? Que justamente essa umidade ajuda na saúde da região para a gente não ter uma zona árida ou semiárida, tá? Então a letra C é a letra ok, a letra correta, tá bom, gente? Então esse é um dos fatores que a gente tem que observar. Ó. Quando ele diz predomínios de correntes marinhas, não, né? E a ausência de massas de ar continentais, também não, porque a gente tem massas de ar continentais, sim. Próximo. V. Essa daqui é uma questão simples, mas que podem cair, né? Também nos vestibulares, nas questões aí de vocês, né? Pode cair essa observação como no SSA, como pode cair também no Enem. Associe os climas da legenda do mapa, né, com os diferentes tipos de climas da região Nordeste. Analise as afirmativas abaixo e dê os valores verdadeiro ou falso. Veja só. Quando ele diz aqui, ó, o clima 1 é subtropical. Gente, subtropical é sobre o trópico. O trópico de Câncer está lá embaixo. Então, essa região aqui não é subtropical. Ela está perto da linha do Equador, está mais próximo. Então, não é subtropical. Então, a gente já inicia com F aqui, tá? F. Tá? Pra gente aqui, ó. Ó a filinha que eu vou dar aqui para vocês. Veja a dica. Ó. Ele está tratando da região Nordeste. Então aqui a gente tem o equatorial, então aquela área está no equatorial, tá? Aí a gente tem o semiárido, que é aquela região também que está sublinhada, e aqui a gente tem o tropical, ó, tropical. O subtropical que está lá embaixo, tá vendo que não é? O tropical litorâneo está aqui e o tropical de altitude. Então vamos ver lá. Ó, o clima 2 é o tropical. O 2 é a zona tropical, então o tropical está correto. Lembra? A gente olhou agora. O clima 3 é o semiárido. Vê a confusão, ele trocou o semiárido aqui. Ó. O clima 3 não é o semiárido. Olha o clima 3 o que é. Ó. O clima 3 é justamente... Peraí, deixa eu olhar direito aqui. Clima 3 é o litoral. Ó, tropical litorâneo. Então ele errou. Então não é. Tá vendo? Só prestando atenção. Agora tem que conhecer. Por isso que tem que estudar. Então não é o semiárido. E o clima 4 é o equatorial. 4 é equatorial. Errou. Isso aqui é o semiárido. Então a resposta certa é a letra B. Tá certo? Diante disso, gente, eu queria agradecer a vocês, a todos que estão assistindo. A gente vai dar um jeito aí, tá? Da gente fazer uma atividade. E nessa atividade a gente vai trabalhar algumas questões, tá? Importantes para vocês e de acordo com os nossos conteúdos. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado. E eu vou ver como é que a gente faz, né? Para a gente fazer esse trabalho aí. Tchau, gente. Abraço.